história que o Sampaoli ama o Santos. Olha, Jordão, eu tô de saco cheio dessa história, entendeu? E sabe o que me incomoda? Todos nós entramos nessa dança, entendeu? Eu mesmo pedi Sampaoli aqui, é o 5º ano, eu brinco, né? É o 5º ano que eu peço Sampaoli no Santos. Eu acho que já deu, Jordão. Sinceramente, eu acho que já deu. Eu acho que precisa ficar lição para essa diretoria, para as próximas diretorias. Eu acho que o Sampaoli tem que ter o seu nome riscado do Santos Futebol Clube. Fica a história que ele teve no clube em 2019, não foi campeão, mas para mim está entre os principais treinadores que já passaram por esse clube, mas é a 4ª negativa que o Sampaoli dá ao clube em um espaço de tempo de 3 anos. E mais uma vez, eu acho que ele brinca com os sentimentos do torcedor, porque por mais que a gente queira colocar a responsabilidade na diretoria, Jordão, a gente não pode sacrificar ainda mais as finanças do clube, que nós mesmos aqui somos críticos, muitas vezes, às loucuras financeiras que a diretoria faz para trazer um treinador. O cara, primeiro, precisa entender onde ele está pisando. Você deu um exemplo, né? Ontem, muito legal. Marcão, você precisa trocar de carro, mas eu preciso que você troque por uma Ferrari. Eu não tenho condição. Eu posso até trocar de carro, mas não por uma Ferrari. Então, essa história do Sampaoli, que ama o clube, que não poderia ser irresponsável. E outra coisa, Jordão, esse elenco do Santos não é tão ruim. Esse elenco do Santos tem um investimento de 105 milhões de reais. Eu tenho certeza que o Sampaoli poderia muito bem, com 1 ou 2 reforços medianos, fazer um bom papel. E aí sim, em janeiro, com muito mais tempo, acreditando no projeto, ter um elenco melhor. Ele não quis. Então, na minha opinião, o Santos foi mal em esticar a corda com o Sampaoli. E o Sampaoli, mais uma vez, foi mal com o Santos. Espero de verdade que a gente não volte a falar em Sampaoli no Santos por um bom tempo, viu, Jordão? Eu estou completamente deste lado também, Marcão. E é o que a gente comentava, né? A situação do Sampaoli é a seguinte, por mais que era dito que tinha um acerto ali, estavam muito próximos, havia um otimismo, sempre batiam na mesma tecla. A questão dos reforços. O Sampaoli não abriu mão um momento sequer da contratação dos seus jogadores. E fez pior, viu, Marcão? Eu acho que uma coisa é você solicitar contratações, outra é você ficar mudando de opinião toda hora. O Santos Futebol Clube chegou a acertar, deixar pré-acertado com 3 jogadores pedidos pelo Sampaoli. E de última hora ele solicitou a mudança dos 3. E solicitou jogadores, por exemplo, que jogam na La Liga, jogadores que disputarão as próximas competições europeias, Champions League, Europa League. Isso está muito fora da realidade do Santos. Além dos investimentos de 10 milhões de euros, faltando menos de 2 semanas para o encerramento da janela. Então, Marcão, para mim é o seguinte, não falo mais de Jorge Sampaoli. Por um bom tempo, ele disse que era uma irresponsabilidade assumir o Santos nesse momento. Irresponsabilidade seria se a gente trouxesse você e contratássemos sem ter dinheiro. Isso é ser responsável. Já que você queria tanto retornar ao Santos, por que você não veio? Quem quer, faz acontecer. Então, eu não peço mais Jorge Sampaoli e digo mais, vou abraçado com o Juan Pablo Vojvoda, viu, Marcão? Vamos falar já sobre o Juan Pablo Vojvoda. Portanto, ponto final, a gente precisava começar o programa de hoje falando do Sampaoli, porque foi um tema tratado de forma exaustiva, não só pelo Varanda, como por todos os canais que cobrem o Santos. Para quem faz cobertura do Santos, o Sampaoli ontem encerrou a novela Jorge Sampaoli, novela mexicana com final de chaves. Todo mundo já sabia o que iria acontecer. Agora, Juan Pablo Vojvoda praticamente acertado com o Santos. O Vojvoda já deu ok para a diretoria do Santos. É claro, Jordão, que é preciso aguardar a assinatura do contrato. Toda a cautela é necessária, mas a gente já imaginava meio que esse cenário, né, Jordão? Você até brincava ontem no WhatsApp do Varanda comigo, você dizia o seguinte, Marcão, se a gente tivesse aqui um palpitômetro, a gente tinha acertado. É que a gente não trabalha com palpitômetro, nós trabalhamos com informação, né? Sim. Mas no nosso palpitômetro interno, nós dizíamos, o Santos vai estressar as negociações com o Sampaoli, o Sampaoli vai pular do barco, o Santos simplesmente vai pegar o valor que investiria no Sampaoli, vai colocar no Vojvoda, o Vojvoda vai aceitar, não vai exigir limpeza no CT Repelé, não vai exigir reforços, não vai exigir saída do Rosan, não vai exigir um projeto esportivo tão audacioso como queria o Sampaoli e o Vojvoda vai ser contratado. Era o nosso palpite internamente.
E foi justamente na veia aquilo que dizíamos. O Santos simplesmente pegou o valor que pagaria ao Sampaoli, mostrou esse valor para o Vojvoda desistiu na hora das suas férias. É aquilo que eu digo, as férias são ótimas, mas quando chega a plata, o cara desiste na hora. É que nem o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho sempre está descansando. Ele sempre gosta do futevôlei, da água de coco e das noites do Rio de Janeiro. Quando vem proposta ruim para ele, ele diz o seguinte: não, eu prefiro descansar. Eu quero continuar curtindo o Rio. Agora, quando chega o Flamengo, o Fluminense ou o Grêmio, ele desiste na hora do futevôlei e vai trabalhar. É que nem o Vojvoda. O Vojvoda queria descansar, mas chegou 1,5 milhão de proposta para ele, na hora ele desistiu das férias. Então, Jordão, era meio que esperado que nós tentaríamos o Sampaoli declinaria e o Vojvoda seria contratado. Está muito próximo disso acontecer. Isso aí, Marcão. O Santos já definiu os últimos detalhes para oficializar a contratação do argentino Juan Pablo Vojvoda, substituindo o técnico Kleber Xavier, Marcão. Ele, que deve ser anunciado ainda nesta quinta-feira, não comandará a equipe no próximo domingo, mas ele viajará com a delegação para assistir a partida contra o Bahia, Marcão. E a expectativa é que ele seja apresentado oficialmente amanhã, caso o anúncio de forma oficial aconteça hoje com o Santos Futebol Clube. E como você mencionou anteriormente, o Vojvoda ele estava pensando em descansar e ficar ali pensando em projetos para o ano de 2026. Mas quando o Santos Futebol Clube chegou e pensando também na história do alvinegro praiano, Juan Pablo Vojvoda desistiu, balançou e aceitou a oferta do Santos. Tá aí. Agora vamos, claro, falar um pouquinho sobre Juan Pablo Vojvoda. Tiago Jordão, quero que você apresente o possível novo treinador do Santos. Gente, por que a gente ainda trata como possibilidade, né, e não como algo concreto? Por que não assinou o contrato, Jordão? Eu acho que a gente já tá meio vacinado, né? Sim. Tá acertado com o Juan Pablo Vojvoda? Tá acertado com o Juan Pablo Vojvoda. Assinou o contrato? Não assinou o contrato. Então, ainda não é o treinador do Santos, né? Existe um acerto. O Vojvoda já disse sim, já concordou com as bases salariais. É um treinador que vai fazer muito menos exigências do que fez o Jorge Sampaoli, mas enquanto o cara não desembarcar aqui em São Paulo, estiver na Baixada Santista, comandar o primeiro treino, tudo pode acontecer, como diria Lucas Silvio Silva. Jordão, vamos apresentar Juan Pablo Vojvoda. Vamos lá, Marcão. Juan Pablo Vojvoda, números gerais dele na sua carreira. Ele que gosta de adotar o esquema 4-2-3-1 para as suas equipes. Além do mais, na sua carreira de treinador, ele tem 424 partidas disputadas, com 193 vitórias, 97 empates e 134 derrotas, o que gera para ele um aproveitamento de 53%. Ele já dirigiu 6 clubes, sendo 4 argentinos, um chileno e o Fortaleza seu último clube, e foi campeão 5 vezes. Todas elas no clube Fortaleza, Marcão. Esse aí é o novo provável treinador do Santos. O Vojvoda, Jordão, você coloca aí um 4-2-3-1, mas ele jogou várias vezes no Fortaleza no 3-5-2, né? Também. É um treinador ali com algumas variações. Ele gosta de jogar com alas, muitas vezes ali um lateral puxando por dentro, né? É um treinador ali com variações táticas. Você percebe o aproveitamento dele 53% num clube como Fortaleza, que é clube intermediário do futebol brasileiro. Eu vejo como um bom número. O que se fala muito do Vojvoda o Vojvoda vai ter o seu principal trabalho agora no Santos, né? Com o máximo respeito ao Fortaleza, uma coisa é você comandar o Fortaleza, que é um time intermediário do futebol brasileiro, outra coisa é você comandar um time da grandeza do Santos, uma torcida muito maior, uma pressão muito maior, uma mídia muito mais ligada ao Santos do que, por exemplo, o Fortaleza. O Fortaleza tem uma visibilidade muito menor comparado ao Peixe, então é o principal desafio do Juan Pablo Vojvoda. Jordão, como que você avalia a contratação de Vojvoda e teremos o choque de gestão que o Santos precisa? Porque o Vojvoda, se nós olharmos, né? O Vojvoda me parece um cara muito mais apaziguador. Muitos brincando que o Vojvoda seria o Caixinha 2.0. Eu acho até um exagero, porque estaríamos colocando o Vojvoda ali numa comparação que não é boa, porque o trabalho do Caixinha no Santos não foi legal. Mas eu também acho que é um treinador com perfil oposto a Jorge Sampaoli, principalmente em gestão de grupo. Por exemplo, você acredita que ele vai fazer uma limpa interna dentro do Santos? Por exemplo,
Matheus Bach vai ficar. Eu não acredito que ele tire o Fábio Mascheredian. O Sampaoli chegaria com uma nova comissão técnica, com gerente de futebol, com mudanças radicais, jogador da base que não está pronto iria voltar para a base, jogador perto de se aposentar, ele iria aposentar. Esse era o Sampaoli. O Sampaoli ia mudar radicalmente esse elenco do Santos. O Vojvoda tem esse perfil? Como que você avalia Juan Pablo Vojvoda, o possível novo treinador do Santos? Marcão, eu acho que ele não tem esse perfil do Sampaoli de fazer mudanças drásticas, né? Trazer o famoso choque de gestão, mas eu entendo também que o Vojvoda ele não é um treinador que se prende tanto às suas convicções. Em qual sentido que eu digo? No começo do ano, o Fortaleza estava muito mal e ele afastou mais de 10 jogadores do Fortaleza. Ele afastou Felipe Jonathan, ele afastou o Titi, que era um zagueiro que estava com ele desde a sua chegada, afastou meio-campistas e atacantes também. Então eu acho que ele pode, claro, não solicitar mudanças no departamento de futebol, na comissão técnica, mas eu entendo que se ele vir que algum jogador não está ali apto ao trabalho, eu acho que ele vai deixar o cara de lado pelo menos. Nisso eu acredito e confio no Juan Pablo Vojvoda. Além do mais, eu gosto do Vojvoda porque ele tem a seguinte coisa. Ele coloca o time muitas vezes postado num 4-2-3-1 ou até mesmo num 4-2-2-2 ou 4-4-2, mas esse time varia durante o jogo. Quantas partidas nós não vimos do Fortaleza começando num 4-2-3-1 e ali a equipe variava para um 3-5-2, um 3-4-3 ou até mesmo recuando as suas linhas para marcar num 4-4-2. Então eu acho que o Vojvoda ele traz ali variações táticas que o Santos não teve anteriormente com o Kleber Xavier e também não teve com o Pedro Caixinha, que chegou com essa promessa. E além do mais, eu vejo que ele é um treinador. Eu acho que assim, muita gente está desmerecendo falando do seguinte: olha, o Juan Pablo Vojvoda ele nunca treinou um time grande. Eu concordo. Só que, Marcão, você tem que começar numa empresa menor para chegar nas empresas grandes. Uma hora uma oportunidade num time grande para ele teria que aparecer. Seria no Santos, seria no Inter, enfim, qualquer outra equipe do futebol brasileiro. Então, eu acho que o Vojvoda nos dá muito mais opções para acreditar que ele fará um grande trabalho do que um péssimo trabalho. Trago aqui o exemplo. O Vojvoda no ano de 2022 tirou o Fortaleza da lanterna e levou até a Libertadores. No primeiro ano ele já deixou no G4 em 2021. Em 2022 deixou em oitavo, virou G8, foi para a Libertadores. 23 foi mais ou menos, mas conseguiu uma final de Copa Sul-Americana e no ano passado conseguiu um G4 muito bom com 68 pontos. Então, o Vojvoda para mim tem mais pontos positivos do que negativos. Olha, Jordão, eu gosto do nome do Juan Pablo Vojvoda. Sabe qual foi o grande problema, na minha opinião? Ter sonhado e ter mirado o Sampaoli. Eu acho que aí é o grande ponto, né? O Vojvoda, se nós não tivéssemos... Porque quando começou essa história do Sampaoli, eu já dizia lá atrás, gente, esqueçam o Sampaoli. Esqueçam o Sampaoli. O Sampaoli é um cara complicado. O Sampaoli vai lá, coloca melzinho na boca da diretoria e vai pular fora. Só que aí... o noticiário, e claro que a gente correndo atrás das informações, as informações eram, olha, tá avançando, as coisas estão acontecendo, o Sampaoli tá querendo vir pro Santos. Pô, aí você começa a mirar o Sampaoli e não é nada contra o Juan Pablo Vojvoda, é que realmente, né, o estilo é diferente, entendeu? O Vojvoda, se nós não tivéssemos falado em Sampaoli, eu acho que a torcida hoje estaria vibrando. Nós aqui estaríamos vibrando. Só que o problema foi que muitos imaginavam e acreditaram no Sampaoli. Eu também fiquei com a expectativa de Sampaoli, que eu tenho a vontade há muito tempo de ver o Sampaoli voltar ao Santos. Agora, o Vojvoda é muito bom treinador, Jordão. Agora, são características opostas, né? O Vojvoda é um cara muito mais apaziguador. Por exemplo, você acha que o Sampaoli trabalharia com Daverson? Não. O Sampaoli trabalharia hoje com o Marinho? Nunca. O Sampaoli trabalharia com muitos jogadores que o Vojvoda trabalhou? Né? Então, é claro que não. É claro que não. Então, eu vejo o seguinte, eu acho que nós temos um treinador agora com perfil diferente ao Sampaoli, mais um treinador, no meu entendimento, que se preparou muito bem no Fortaleza. Você falou bem, Jordão. Não se vai para uma empresa... Porque da mesma forma que a gente critica o Kleber Xavier nunca ter treinado ninguém e ter parado no Santos, a gente não pode criticar o Vojvoda de ter feito um belíssimo trabalho no Fortaleza e agora sim receber a oportunidade no Santos. Porque seria realmente falta de coerência do nosso lado. O Vojvoda faz o caminho certo. Ele fez um grande trabalho no Fortaleza, levou o Fortaleza à final de Sul-Americana, levou o Fortaleza a 2 campeonatos da Copa do Nordeste, 3 campeonatos cearenses. O Fortaleza chegou a 3 vezes
3 oportunidades em Libertadores da América. Ou seja, não dá para dizer que esse cara não esteja credenciado para assumir o Santos. Ele fez justamente o que a gente cobra de treinadores. Que ele tenha uma casca, que ele tenha um currículo, que ele esteja preparado para assumir um desafio que é o Santos Futebol Clube. Então o Vojvoda está credenciado. Ele é um bom treinador. Não estamos contratando um treinador que não tem currículo. O Caixinha, eu não acho que o Caixinha era uma aposta em 100%, mas o Caixinha tinha um currículo menor do que tem o Vojvoda. O Vojvoda não. O Vojvoda tem um baita currículo, tanto que ele deixa o Fortaleza, 5 anos de clube, ovacionado pelo torcedor. É que não tinha mais como continuar, né? Ele não conseguia mais motivar os jogadores pelo tempo de trabalho. Isso é natural quando você está muito tempo com a mesma equipe, no mesmo grupo, no mesmo clube. Mas o Vojvoda fez um trabalho espetacular. Jordão, ele tem variações. A única coisa que eu tenho dúvidas é se o Vojvoda vai conseguir dar o choque de gestão que o Santos precisa. Ele tem que chegar com as 2 pernas, Jordão. Aliás, eu acho que ele tem que pegar um pouco daquilo que o Sampaoli queria fazer. Limitar a quantidade de pessoas no CT. Eu acho, sinceramente, que ele precisa afastar alguns profissionais. Eu acho que ele precisa liberar o Matheus Bach. Não sei se o Sampaio é o nome certo para estar ali ao lado dele. Talvez ficar só com o Fábio Maceredian e ponto. O Matheus Bach tem muito a cultura Tite. Tem muita influência do pai, eu acho que não é bom. O Sampaio é um cara ali que, na minha opinião, talvez não tenha... Eu adoro o Sampaio é um cara espetacular, um baita ser humano. Me emocionei com o Sampaio lá em Minas Gerais. Mas será que o Sampaio é o cara certo? Se a gente está cobrando, se nós estamos cobrando aqui mudanças radicais no clube, eu acho que passa muito pela comissão técnica. E espero que ele também tenha uma boa análise desse grupo e faça mudanças importantes. Por exemplo, Gil, muito obrigado, Gil. Muito obrigado, te agradeço, não dá mais. Vamos contar com quem quer jogar. Arão, não tá legal? Tá fora. Vai descansar na Grécia, na Turquia, no Afeganistão e em outro lugar. No Santos, não. Entendeu? Tomás Rincon, obrigado. 38 anos de idade, te agradeço demais, mas não quero contar. Eu vou trabalhar com o Ian, eu vou trabalhar com Bom Tempo, eu vou trabalhar com jogadores que têm potencial e têm energia que eu posso cobrar. Então... eu só espero que o Vojvoda não seja mais do mesmo. Essa é a minha dúvida. Se nós teremos o choque de gestão que o Santos precisa. Eu gosto do nome, Jordão. Eu adoro o nome do Juan Pablo Vojvoda. Vejo que depois do Sampaoli era o 2º melhor nome que o Santos poderia trazer. Sem dúvidas. E eu até me surpreendi, Marcão, com o Santos acertando. Porque o meu receio qual que era? Era o Santos não conseguir o êxito com o Sampaoli. O Vojvoda ali talvez manter a sua convicção de não querer assumir um time agora e a gente se vê num cenário de perdidos no mercado. Porque a gente não teria uma outra alternativa que todo mundo julgue como boa. Muito provavelmente a gente traria ou um treinador que seria uma aposta ou situações como citadas nos dias anteriores como Vanderlei Luxemburgo. Já que ninguém quer, vamos nele porque é o único que está a fim de assumir o Santos. Infelizmente eu acredito que o Vojvoda ele não vai dar esse choque de gestão completo no time, mas eu vejo que ele vai conseguir sim tirar os jogadores que não estão afim. Reitero, o Titi, eu vejo que é a mesma situação do Gil. O Titi é um jogador de 37 anos, quando ele estava no Fortaleza já não estava tão legal assim o clima, estava mais pra lá do que pra cá. O Vojvoda falou: Titi, obrigado, você é o meu capitão, vivemos coisas lindas aqui, tô te tirando da equipe porque neste momento eu preciso de jogadores novos, jogadores com energia. E uma coisa que eu vi também da mídia do Fortaleza, explicando um pouquinho a saída do Vojvoda, foi o seguinte: olha, quando um time não está indo bem, o ciclo se encerra, não tem como você pegar os 23 jogadores e mandar embora. Por isso que o Vojvoda, é muito mais fácil você colocar na conta do Vojvoda que o ciclo dele acabou, sendo que talvez a mudança fosse nos jogadores. E uma coisa que eu gosto do Juan Pablo também é uma questão. Ele olha para o mercado exterior muito bem. Ele trouxe para o Fortaleza o Mancuso, que deu muito resultado, Tomás Pochettino, que deu resultado, o Lucero, que deu resultado, o Emmanuel Brits não vive uma grande fase, mas no ano passado, quando ele chega, deu bons frutos para a equipe do Fortaleza, então eu gosto desse perfil. É um treinador que sabe trabalhar o que tem, mas vê oportunidades de mercado na América do Sul, coisa que o Santos pouco fez nestes últimos anos. Estou muito feliz e entusiasmado com o Vojvoda.